Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com o Especialista. Convidada de hoje, doutora Tayane Monteiro, acupunturista. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e o tema do vídeo de hoje é acupuntura. Solta a vinheta. Antes de mais nada, clica no like, se inscreve no canal. Isso é importante para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo e esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Bom, começando do princípio, falar um pouquinho da tua formação. Primeiro eu queria agradecer a tua presença aqui hoje, né? Você deu um pouquinho do seu tempo pra gente. Então você teve uma formação em biomedicina. Correto. Há aproximadamente uns 9 anos. Isso. Né? Logo após essa formação, você se especializou em acupuntura e está aí 7 anos trabalhando com isso. Teve mais uma especialização que você fez, né? Não. Na verdade, eu fiz vários outros cursos menores de especialização dentro da área de medicina chinesa. Aí teve bastante coisa. A formação do profissional de acupuntura, ela exige algum pré-requisito? Na época que eu me formei, basicamente, a gente tinha que ou ter graduação da área da saúde, e aí depois a especialização era como se fosse uma pós-graduação mesmo, ou se fosse de outra área, que não fosse da área da saúde, aí teria que ser um curso técnico, aí tem uma formação extra que eles faziam. Mas hoje em dia parece que deu uma mudada já. Hoje em dia não exige mais pré-requisito? Não, hoje em dia parece que tem faculdade, tem curso de graduação em acupuntura. Aí é um outro curso que engloba esses cursos de extensão que o pessoal costumava fazer antigamente. Perfeito. Então o próprio curso já deve fornecer essas bases para a pessoa se formar. Hoje vamos falar sobre acupuntura, buscar desmistificar algumas coisas sobre esse tema. Eu particularmente sempre ouvi falar, sou um fã da medicina chinesa, mas eu particularmente nunca busquei desfrutar dos benefícios, né, da medicina chinesa. Eu queria que você falasse pra gente assim, tipo, o que é acupuntura? Pra que serve? Quando ela é empregada? Começa do básico. Na verdade, assim, a acupuntura é até difícil às vezes definir, que eu acho que num paralelo com a medicina é como se fosse um clínico geral. Só que as nossas ferramentas são outras. A acupuntura, diferente de uma especialização de medicina, ela vê o paciente como um todo, assim. Você até me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira. Então, assim, a acupuntura, ela é uma forma de você reequilibrar o seu corpo. E hoje em dia, de uns anos pra cá, né, com o avanço da ciência, cada vez mais está se entendendo um mecanismo de ação, que é basicamente estimular o seu sistema nervoso a realizar determinadas ações com determinado objetivo. Então, assim, simplificando, a acupuntura, assim, é um reorganizador das suas funções normais do corpo. E a acupuntura, ela reorganiza essas funções através da utilização de agulhas em pontos estratégicos. Também. Tem outras coisas que a acupuntura Então, faz? tradicionalmente a medicina chinesa, ela usa várias técnicas. Aqui no Ocidente a gente começa pela acupuntura, mas no Oriente tem outras técnicas que vêm antes da acupuntura. A acupuntura geralmente é a última coisa que eles fazem. Aqui a gente faz a contrária, por questões culturais mesmo. Então, assim, a gente põe em pontos de acupuntura, que são pontos ao longo do corpo, essas agulhas, mas você pode adicionar a moxa, que é uma forma de calor. Então, você pode botar aquelas ventosas com a marquinha que geralmente atleta usa. Então, tem várias formas de você chegar no mesmo fim. Então, para quem tem medo de agulha, já tem as suas outras formas também. Então o profissional de acupuntura, ele não trabalha exclusivamente com agulhas. Sim. Ele trabalha estudando pontos específicos, visando o reequilíbrio do corpo. Sim. Independente do uso de agulha ou não. Existem técnicas que cursam com o uso de agulha, outras não. Perfeito. E existe uma técnica mais efetiva entre essas que a medicina chinesa trabalha? Ou... Depende, na verdade, de como o paciente está. Porque, assim, na acupuntura não tem bem uma receita de bolo, sabe? Então, se um paciente chega com dor nas costas, o paciente A vai ser tratado de uma forma, o paciente B com dor nas costas vai ser tratado de outra forma. Porque depende de como está a constituição dele naquele momento. Isso afeta muito. Então, assim, às vezes a agulha é muito eficiente para pacientes que têm quadros de excesso, por exemplo, assim, que a gente chama de excesso, pacientes muito exaltados, aquele paciente muito acelerado. Às vezes a agulha pode ser fundamental para ele, que ajuda a drenar esse calor que a gente fala, esse excesso. E outros pacientes são pacientes mais debilitados, que nem oncológicos, que a gente já põe moxa, já põe outras técnicas que ajudam a nutrir e aí dá um apoio extra ao corpo. Então, pelo visto, o tratamento ele é totalmente individualizado. Totalmente. Não existe uma receita, não existe uma coisa que você possa usar para todo mundo. Existem pontos que são pontos mais genéricos, digamos assim, que eles atendem uma ampla gama de indicações. Mas, assim, para você realmente fazer um tratamento adequado de acupuntura,
Você realmente tem que ver como que está o paciente para poder entender como que ele está e fazer o melhor tratamento. Porque se você seguir uma receita de bolo, o que vai acontecer? Ou ele vai ter uma melhora e não vai perdurar essa melhora, ou você pode até piorar os sintomas. Entendi. E como age o estímulo nesses pontos? Assim, quando você estimula um determinado ponto, seja com agulha, seja com a ventosa, mas que tipo de reação isso desencadeia dentro do organismo que faz essa recuperação? Você pode explicar isso de uma forma simples? Basicamente vai estimular o corpo a liberar substâncias. Essas substâncias aí podem ser substâncias para analgesiar, reduzir a dor, ou podem ser substâncias que vão estimular a secreção de algum hormônio ou mensageiro químico, assim. Tentando simplificar basicamente isso. Entendi. Então, basicamente, através de estímulos. Estímulos. Você estimula uma área que vai gerar uma reação, que vai liberar alguma coisa com alguma finalidade específica, basicamente. Isso. Seja com agulha, seja com a ventosa ou até massagem. Até com a própria massagem. Sim. Perfeito. Jogando agora no dia a dia, né? Qual é o paciente que realmente se beneficia do contato com um profissional que trabalha com acupuntura ou medicina chinesa? Sim. Na minha visão, na verdade, é quem realmente quer melhorar. Porque, assim, eu atendo muito em domicílio também, e eu já atendi muitos pacientes que os parentes ou familiares que moram ali perto pediu para eu ir. E, assim, quando a pessoa realmente não tá ali calma, assim, minimamente calma, receptiva, é uma experiência horrível, tanto para a pessoa quanto para o terapeuta. Então, assim, é o que eu falo, é que nem um gerente de uma grande fábrica. Se o gerente não, que é quem manda ali naquela fábrica, ele chega e fala assim, eu quero que vocês produzam caneta. E assim, aí chega alguém de fora e fala que agora tem que produzir caderno, não vai funcionar, vai ficar ali, os funcionários vão ficar perdidos, vai ter essa resistência. Não é que não funcione, não é que é feito placebo. É só uma questão de comando, você está desperdiçando energia. Então, assim, pra mim, assim, depois de 7 anos, sabe, realmente... O que vale é quem está realmente disposto. A acupuntura não é um remédio que você vai tomar, sabe? Tem a seleção de pontos, tem o tratamento. Mas se a pessoa, ela também não fizer o mínimo da parte dela, não tiver comida ali um pouquinho bem antes da sessão, tudo isso, o efeito não vai ser tão bom, sabe? Porque a pessoa não vai ter energia ali para eu poder manipular. Então, assim, o melhor paciente é o que quer melhorar. Simplificando, assim. É bem genérico mesmo. Mas, assim, se você quiser que eu fale um pouco, assim, das principais queixas. As principais queixas, que eu acho que era mais a sua pergunta. Assim, isso. Mas isso que você falou faz todo sentido. Não, né? É até para medicina, né? Assim, sim. Não adianta. Uma coisa que eu acho interessante, que eu atualmente estou sedentário, mas quando eu fazia musculação, o pessoal que era bodybuilder, treinava, eles falavam muito da questão da conexão mente-músculo. Né? É isso. Então você tinha que dizer pro seu cérebro que você estava treinando determinado músculo para você poder concentrar naquele exercício e ter um melhor resultado. E tem artigo mostrando isso, é muito bacana. Eu já vi que eles fizeram uma comparação muito legal, que o pessoal que imaginava assim, com vontade, concentrado, que estava fazendo o exercício muscular, e o pessoal que estava na academia, o resultado era muito parecido. Assim, na fibra, então assim, é incrível, sabe? Sim, exatamente. Existe a questão de você treinar o cérebro para potencializar o tratamento, isso eu concordo plenamente. Mas assim, quando a gente fala do perfil de paciente, assim, que, claro, além do cara que quer, né, que mais se beneficia da acupuntura, o que você pode dizer disso aí? Olha, então, assim, eu acho que eu vou comparar um pouco com a medicina ocidental, assim, a tradicional, que tem vários benefícios, mas eu acho que quando junta, assim, quando tem um acompanhamento médico e esse profissional, além do acompanhamento médico tradicional, ele busca uma acupuntura, é um paciente que vai se beneficiar muito, principalmente questões psiquiátricas, porque, assim, a gente sabe que tem muito tabu, tem muitas coisas, e a acupuntura é maravilhosa para questões emocionais, assim, porque, via de regra, a acupuntura, assim, o que ela vai fazer? Ela vai desinflamar o corpo, e que é a forma que a gente age contra qualquer ataque no nosso corpo é inflamando, basicamente. Então, assim, quando um paciente psiquiátrico chega, assim, tomando às vezes vários tarja pretas, ele chega pro acupunturista e fala, pô, eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho fibromialgia, seja lá o que tiver. Com fundo emocional, nossa, começa a reorganizar de uma forma, a pessoa começa a ficar mais leve, ela resgata traumas, assim, antigos, começa a digerir aquilo de uma forma muito mais suave. Eu tenho muito paciente de doença autoimune, doenças degenerativas, que, nossa, eles têm efeitos maravilhosos. Eles falam assim, eu tô conseguindo manter a minha dose do remédio e não tô precisando aumentar. Meu médico tá fazendo os acompanhamentos com o exame, tá tudo ótimo, sabe? Então, assim, as pessoas começam a ter várias melhoras que, às vezes, assim, os efeitos colaterais dos remédios atrapalham muito a melhora do paciente. Mas a acupuntura vem e, assim, consegue equilibrar, sabe? Vai deixando a pessoa mais leve, menos estressada. Então, assim, eu acho que
Pra mim, assim, particularmente, eu acho que o emocional, assim, é o principal ganho. Lógico que, assim, tem dor a gente vê muito, é clichê já, dor com a acupuntura. Mas, assim, eu acho que, assim, o diferencial, assim, hoje em dia, que pouca gente fala, são pra questões emocionais. Na tua prática, o que você vê que realmente tem resultados expressivos. É. E eu entendo pelo que você falou agora, a acupuntura, então, ela vem a somar, ela tende a potencializar um tratamento que já está em curso, né? Sim. Acredito que sozinha ela não resolva tudo. Sim, né? não. Ela pode até resolver um problema ou outro sozinha, mas ela vai estar sempre associada a algum tratamento com a medicina ocidental. Sim. Ok. E existe um número mínimo de sessões de acupuntura ou medicina chinesa, né? O que eu falo basicamente é assim, quanto mais tempo você tem, mais sessões você tende a precisar. Assim, é que nem você não engorda do dia pra noite, então você não emagrece do dia pra noite. Então, se você tá com uma hérnia de disco na coluna, com a coluna toda travada, não é uma sessão de acupuntura que vai resolver, pode te tirar da crise. Eu já tirei pacientes que estavam curvados, sabe, igual corcunda mesmo, com crise de hérnia, em uma sessão destravaram e estavam andando normais. Mas assim, se você quer realmente ter uma melhora de uma forma significativa para mudar a sua qualidade de vida, algumas sessões, mas aí cada paciente é de um jeito. Entendi. Então não existe um número mínimo. Não. Cada caso é individualizado sobre a modalidade da terapia e o número de sessões. Sim. A tendência é então que o paciente, quanto mais arrastado for o quadro dele, quanto mais tempo ele estiver sentindo aquilo ali, provavelmente maior vão ser o número das sessões que ele vai precisar fazer depois. Perfeito. E existe um benefício real da acupuntura, da medicina chinesa, para paciente com doença degenerativa? Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que a gente sabe que é muito triste e tem uma evolução progressiva. Hoje em dia tem algumas ferramentas até que lentificam o processo, mas não se descobriu nenhuma cura e nenhuma forma de barrar a doença. A acupuntura tem benefício para esse perfil de paciente? Tem. Eu já tratei, inclusive, alguns pacientes, assim, nunca tratei gente acamada nesse estado, gente em crises, assim, sérias, mas que ainda conseguiam ficar de casa fazendo tratamento. E essas pessoas tiveram uma melhora, assim, em termos de qualidade de vida. Eu acho que é muito similar ao que o paciente oncológico tem naquele momento de estado de cuidado mais paliativo, né? Então, assim, tem uma melhora, sim. Eu acompanhei uma paciente há mais ou menos uns 2 anos. Ela tinha, desde 20 anos, ela já estava com 30 e tal de esclerose. E ela estava bem avançada. Mas, assim, na época que ela estava fazendo a acupuntura, ela conseguiu ficar estável. Então, ela voltou a conseguir fazer as coisas dentro de casa e tal. Mas depois, por questões financeiras, ela teve que parar, infelizmente. Mas, assim, ela foi um exemplo bem legal porque ela conseguiu estabilizar, não avançou, não precisou aumentar a medicação. Então, foi ótimo. Perfeito. E agora falando sobre pacientes oncológicos. A gente tem várias fases, né, do paciente oncológico. A fase que ele tem o diagnóstico da doença, a fase que ele descobre em que estágio ele está, o tratamento que ele vai fazer, tem o pós, a pessoa que se cura, a pessoa que não consegue se curar da doença. A acupuntura, ela pode ser usada estrategicamente em alguma dessas fases ou em todas elas? Em todas. Todas elas? Em todas. A abordagem que vai mudar, na verdade, assim. Porque, por exemplo, o paciente, quando ele descobre, né, que nem você falou, tem a questão emocional. Então, a gente poderia pensar em trabalhar, acalmar essa pessoa, estabilizar ela para ela não ficar descompensando emocionalmente. E ela ficar mais receptiva ao tratamento. No momento já de tratamento, a gente já poderia pensar em dar uma nutrida na pessoa e também reparar possíveis efeitos colaterais, seja dormência, seja uma fraqueza, uma fadiga intensa. Então, assim, tem esse suporte também que a gente pode dar. É bem bacana. A acupuntura, a medicina chinesa, ela pode entrar em qualquer momento. Qualquer momento. Desde o diagnóstico até cuidados de fim de vida, né, de um paciente oncológico. E ela vai trazer benefícios diversos, né? A depender da fase, a depender do paciente. Quando a gente fala, por exemplo, um paciente que está fazendo quimioterapia, que está sofrendo com efeitos colaterais da quimioterapia, existe um alívio dos efeitos colaterais com a medicina chinesa, com a acupuntura? Sim. Tem bastante coisa que dá para fazer. Alguns pacientes, como eu falei, tem a questão da dormência. Recentemente até peguei alguns pacientes assim e realmente melhora essa questão da dormência. Tem muitos que têm anemia, então a gente pode trabalhar esse suporte ali do corpo para minimizar o sentido da anemia. Lógico que você não está dando ferro ali, não está fazendo isso, mas realmente dá um suporte e a vitalidade da pessoa melhora. Então a gente pode fazer esse trabalho assim de suporte e funciona super bem. Já peguei vários casos, tanto pacientes muito debilitados, quanto pacientes que vomitavam muito. Para vômito também é ótima a acupuntura. Tem uns pontos que a gente pode fazer, assim, até para qualquer tipo de vômito, assim, qualquer causa de vômito, a gente pode fazer e melhora muito, tanto em grávida, oncológico, tem bastante coisa. Perfeito. Se você gostou desse vídeo até aqui,
Não esquece de compartilhar ele com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Também não se esquece de clicar no like e se inscrever no canal, tá? Para a gente poder aumentar a relevância desse conteúdo para o YouTube. E se você estiver precisando do suporte de um profissional formado em medicina chinesa, que trabalha com acupuntura e outras modalidades voltadas para a medicina chinesa, vou deixar aqui na descrição do vídeo contatos, dias, horários de atendimento da doutora Tayane Monteiro, para que você possa procurá-la e receber um suporte nesse sentido aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer a tua presença aqui. Obrigada. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para aquela pessoa que não tem uma compreensão de fato do potencial, do quanto a medicina chinesa pode ajudar ela, qualquer que seja a doença. Sim. A mensagem que eu queria deixar é que a acupuntura realmente pode ser feita para qualquer pessoa, de qualquer idade, não tem nenhuma contraindicação. E se você adicionar a acupuntura junto a outras terapias, o benefício será ainda maior. Então, só há ganho. E tem muita comprovação científica hoje em dia, não tem mais mito do que a acupuntura não pode fazer. A acupuntura pode ajudar em muitas coisas. E se você nunca experimentou, não perca mais tempo, porque ela pode te ajudar em muito. E me procura aqui no Rio de Janeiro, que eu com certeza vou estar aqui para te ajudar. Então essa foi a conversa com o especialista, com a doutora Tayane. Deixa aqui no comentário se você quer que a gente fale de algum assunto específico dentro da medicina chinesa, para que eu possa convidar a doutora Tayane novamente para novos vídeos aqui. Tá ok? Doutora, muito obrigado. Obrigada a você, Adolfo, pelo convite. Tá? Espero que essa seja a primeira de muitas. Com certeza. Tá ok? Até a próxima. Tá. Tchau, tchau. Tchau.